Sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o livro do Gênesis. Estamos no capítulo 27, que vamos estudar hoje, versículos de 1 a 46. É um capítulo um pouco extenso, como outros, e assim nós precisamos fazer uma leitura bem tranquila, calma, para depois nós desenvolvermos o estudo deste capítulo do Gênesis. Então, pega a sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 27, de 1 a 46, para darmos início ao nosso estudo e assim irmos concluindo pouco a pouco o capítulo de Gênesis. Já avançamos bastante, E você que tem perseverado, você que tem acompanhado esse estudo bíblico, muito obrigado. Muito obrigado pela sua perseverança, muito obrigado pelo seu apoio, Muito obrigado porque você se interessa de conhecer um pouco mais da Sagrada Escritura, E o objetivo é esse, transmitir conhecimento, certo? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, divulgue o canal deixando o seu joinha lá no canal e divulgue para mais pessoas este vídeo para que mais e mais possam se somar a nós nesse estudo da Sagrada Escritura. Ok? Vamos lá então? Vamos estudar hoje, melhor dizendo, capítulo 27 de Gênesis, versículos de 1 a 46. Uma leitura um pouco extensa. Precisamos ter paciência e calma para depois compreendermos a mensagem e o contexto deste capítulo que vamos estudar. Vamos lá então? Iniciemos a nossa leitura. Isaque envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe: Meu filho. Eis-me aqui, respondeu ele. Isaque disse: Tu vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco. Vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e me traz, para que o coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente, enquanto Isaque falava ao seu filho Esaú. E Esaú partiu para o campo, a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú para que lhe traga uma caça e lhe prepare um bom prato, a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faze o que te vou dizer. Vai ao rebanho e traz-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. E tu lhe levarás, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas respondeu Jacó à sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Tomo sobre mim esta maldição, meu filho,
disse sua mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que te digo. Jacó foi e trouxe os 2 cabritos com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois suas mãos, assim como as partes lisas do pescoço, com a pele dos cabritos. E pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe: Meu pai, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor teu Deus fez que ela se apresentasse diante de mim. Aproxima-te então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se de fato és o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E abençoou. Tu és bem o meu filho Esaú, disse-lhe ele. Sim. Então serve-me para que eu coma de tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, do qual ele bebeu. Então Isaque, seu pai, disse: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. E aproximando-se Jacó para lhe dar um beijo, Isaque sentiu o perfume de suas vestes e o abençoou nestes termos: Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Sê o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Apenas Isaque acabara de abençoar Jacó, e este saíra de junto do seu pai. Chegou Esaú da caça. Preparou também ele um prato suculento e trouxe-o a seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou-lhe seu pai Isaque. Eu sou o teu filho primogênito, Esaú. Então Isaque, tomado de emoção violenta, exclamou: Quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltastes? Eu o abençoei, e ele será bendito. Ouvindo estas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe:
abençoa-me também a mim, meu pai. Teu irmão, respondeu-lhe Isaque, veio fraudulentamente tomar tua bênção. Tomar a tua bênção. Esaú disse então, será porque ele se chama Jacó, que me suplantou já 2 vezes? Tirou-me o meu direito de primogenitura, e eis que agora me rouba minha bênção? E ajuntou, não reservaste porventura uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe, eu o constituí teu senhor, e lhe dei todos os seus irmãos por servos, e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai, então só tens uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaque tomou a palavra. Eis, disse ele, que a tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho que desce do céu. Viverás de tua espada, servindo a teu irmão, mas, se te libertares, quebrarás o seu jugo de cima do teu pescoço. Esaú concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que lhe tinha dado seu pai, e disse em seu coração, virão os dias do luto de meu pai, e matarei meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras do seu filho primogênito. Ela mandou chamar seu filho mais novo, Jacó, e disse-lhe, teu irmão Esaú quer te matar, para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho. Vai, foge para junto de Labão, meu irmão, em Harã. Fica em casa dele algum tempo, até que se acalme a cólera de teu irmão. Assim que passar a sua cólera, e tiver ele esquecido do que lhe fizeste, te mandarei buscar. Por que perderia eu vocês 2 num só dia? Rebeca disse a Isaque, estou desgostosa da vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Et, para que ainda viver? Muito bem, esta é a leitura do capítulo 27, que trama, não? Que coisa interessante, não é mesmo? O texto, ele vai mostrando para nós uma trama interessante, mas não podemos ficar somente na leitura textual. Precisamos entender o contexto do texto e qual a mensagem que a Bíblia, que Deus traz através da palavra sagrada para nós também hoje. Tem uma mensagem. Só ler o texto daria uma novela, mas talvez não teria a mensagem de Deus embutida nela como tem na Sagrada Escritura. Então, precisamos extrair sempre a mensagem de Deus do texto. Vamos lá? O que o texto nos diz? O que este capítulo nos diz? No início do capítulo, nos é narrado que Isaque está envelhecido, Isaque já está velho e praticamente cego, já não enxerga mais nada. Reconhece os seus pelo cheiro, pelo toque. E é o limite humano do qual Isaque está passando.
como qualquer um de nós. Está no seu limite. Nos diz o texto que Isaque pede a seu filho Esaú para ir caçar e depois preparar um bom prato com a caça para que ele deguste. Assim diz o texto para nós. E depois dele comer esse prato, ele vai abençoar Esaú, que é o primogênito, que tem o direito da bênção, para o costume da época. Afinal, Esaú é seu primogênito, não é mesmo? Enquanto Esaú sai para caçar, sua esposa Rebeca trama com seu filho mais novo, o Jacó, para que este engane seu pai e roube a bênção que está destinada a seu irmão, para seu irmão mais velho. Fica claro a predileção de Isaque por Esaú e de Rebeca por Jacó. Fica muito claro essa predileção dos pais. Um tem predileção pelo filho mais velho, que é Isaque, e Rebeca tem uma predileção pelo filho mais novo, Jacó. Muito bem. Também fica claro a influência feminina a qual aparece poderosa nesse texto, chegando a enganar até seu próprio marido em favor do seu filho mais novo. Isso acontece porque o texto nos mostra isso. Muito bem, dando sequência no nosso estudo, podemos nos perguntar aqui, mas afinal não são gêmeos? Como assim filho mais velho, filho mais novo? Ao lermos a narrativa do nascimento dos dois, lá em Gênesis 25, de 24 a 26, notamos que Esaú nasce primeiro e logo em seguida Jacó. Por isso, ele, Esaú, é o primeiro, considerado o filho mais velho. Nesse entendimento que a Bíblia vai nos colocando, ok? São os dois da mesma idade, mas é a questão do nascimento. Aquele que nasceu primeiro é o primogênito, para a cultura e para o povo daquela época. Não tinham direitos iguais, para o costume da época. Então, o primogênito é aquele que herda tudo do seu pai. Ele tem o direito de tudo, tá? Bem, voltando ao texto, quem prepara o prato para Isaque é Jacó, enquanto seu irmão está caçando. Tudo influenciado pela sua mãe. Jacó que estava, ou melhor, Isaque que estava cego, já não via, foi enganado com uma certa facilidade e degustou o prato preparado por Jacó, pensando ser de Esaú, o seu filho. Isso aconteceu com Isaque. E ele dá a bênção a Jacó, pensando que está abençoando o seu filho mais velho. Esta bênção não inclui nenhuma recordação ou referência à bênção divina. Vejam bem, não inclui. Não inclui nenhuma recordação ou referência à bênção divina, nem às promessas feitas a Abraão. Não é igual, não inclui, tá? Trata-se simplesmente da conformação de certa prosperidade material, que tem a ver com o necessário para a subsistência, como o alimento, a segurança pessoal e grupal e o aspecto político-militar,
A bênção quer ir nesta ótica, tá bom? Não se trata de bênção divina, e nem da bênção e das promessas a Abraão. É uma bênção que se refere ao material, à subsistência humana. Como nós já dissemos aqui e repetimos, o alimento, a segurança pessoal e grupal, aspecto político-militar, isso está nos versículos 27 e 29 do texto que nós lemos. Esta leitura refere-se dois aspectos, ou formas de pensamento da época, em relação ao tema da bênção, cujo sentido principal é o bem-estar. É o pensamento da época, bem entendido. O sentido principal da bênção é o bem-estar, a prosperidade material, a paz e a tranquilidade. Esse é um pensamento daquela cultura. Precisamos entender bem isso, tá? E o outro assunto é a forma como fica patente o aspecto da retribuição. Por exemplo, quem age com o bem, tudo corre bem. E quem age com o mal, tudo de mal acontece. É como uma espécie de retribuição, que lá na frente, na Sagrada Escritura, e também no Novo Testamento, essa tese será derrubada. A teologia da retribuição não faz sentido, porque senão Deus seria um Deus muito injusto, certo? Então ele não é. Portanto, aqui é um pensamento da época. Nós precisamos entender isso para não confundir a leitura sagrada e não pensar coisas de Deus. Pensar que Deus é injusto. Para quem anda no caminho do bem, tudo vai bem, e para quem faz o mal, tudo vai mal. Não é assim. Lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, em alguma passagem da Escritura, Deus faz nascer o seu sol, tanto para os bons quanto para os maus, tanto para os justos e para os injustos. Ele é Deus. Ele não exclui ninguém por suas atitudes. Ok? Então, essa teologia da retribuição, ela será eliminada no decorrer das Escrituras, no decorrer da maturidade do povo de Israel. Tá bom? Vamos lá, então. Por isso, notamos aqui que Esaú prepara o seu trágico, podemos dizer assim, o seu trágico destino por suas ações negativas. Por exemplo, a sua irresponsabilidade em relação à sua primogenitura. Lembram lá em Gênesis 25, 33? Que ele desdenha da sua primogenitura por um prato de comida oferecida por Jacó? É a sua primeira irresponsabilidade. Então ele mesmo prepara o seu trágico destino, podemos dizer assim. Depois, que traz como consequência o roubo da bênção. No versículo 26, 4 seguintes. E por fim, o ódio do assassino. Um ódio assassino que ele traz do seu irmão, no versículo 41. Também Jacó é, de certa forma, aqui, nesse texto, retribuído, mediante o engano com que arrancou a bênção de seu pai. Né? Assim como ele enganou, também será enganado quando se dirigir à terra do seu tio e futuro sogro Labão em busca de uma esposa. Jacó enganou. Também será enganado. Ok? Este fundo histórico refere-se a dois povos ou grupos sociais, para contar a história de dois povos e de grupos sociais. Isto é,
a prosperidade, a abundância de que desfrutavam os filhos de Jacó em terras cananeias, enquanto seus parentes, os edomitas, viviam em um deserto árido e sem possibilidades de prosperar. O versículo 40 do texto une-se ao versículo 26 e ao versículo 34 e prepara a partida de Jacó à terra de seus avós maternos, para não incorrer no mesmo erro de seu irmão mais velho, tomando por mulheres as cananeias. Então essa é a trama do texto, certo? Que nós podemos notar, que nós vimos aqui na leitura que fizemos. Agora, qual é a mensagem que o texto traz para nós? Este capítulo, ao relatar tudo isso, essa trama de mentiras e enganos, não está dizendo que tudo isso está correto ou que é aprovado por Deus. Ele não está dizendo isso. O texto sagrado nunca vai cansar de mostrar as falhas humanas, os erros humanos, principalmente dos escolhidos de Deus. Mas o texto quer nos dizer o seguinte: a Sagrada Escritura nos mostra como a ação de Deus realiza-se em meio a uma trama humana, carregada de interesses pessoais, de violação de direitos e de atitudes contrárias e injustas. Deus age no meio de tudo isso. Deus age, ok? De maneira justa, de maneira misericordiosa. Deus age no meio da trama humana, tá? As trapaças humanas não impedem Deus de agir na justiça, no amor e na misericórdia. Apesar de serem povos escolhidos por Deus, não significa que são perfeitos. E nós estamos notando muito bem isso. Mas que têm suas falhas e erros, como qualquer outro ser humano. Mas que no meio de tudo isso, Deus vai conduzindo a história. Deus vai guiando o seu povo. E nada é maior do que Deus. Nada impede a ação de Deus, principalmente as trapaças humanas e interesses egoístas e pessoais de cada um de nós. Deus, ele sempre continua e continuará agindo na história de cada um, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta leitura interessantíssima, né? Da vida daquele que vai ser depois mais um patriarca, que é Jacó, né? Que a bênção deveria ser para o seu irmão mais velho, ele acaba roubando, né? E acaba se tornando assim o primogênito. E depois de Jacó, a sua descendência, no qual vai ser também descendente de Jacó, o próprio Jesus de Nazaré. Ok? Então, tudo isso é para nos preparar para fazermos entender quem é esse Deus que nós seguimos. E quem é esse Deus que Jesus Cristo revelou para nós um dia. É esse mesmo Deus que vai acompanhando os seus. Apesar das falhas, ele não abandona ninguém. Ele corrige, ele vai colocando as coisas no lugar, mas ele sempre vai ser um Deus caminheiro, que sempre vai estar no meio do seu povo, caminhando junto do seu povo. Ok? Um abraço a todos, espero vocês para o próximo estudo, que será o capítulo 28, e nós vamos ver o casamento de Saul e o sonho de Jacó. Tá bom? Um abraço e até lá.